Na hora de comprar um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico, você pode se deparar com o mesmo produto, porém com duas especificações diferentes. Pode até já ter acontecido, né, de você ter queimado algum dispositivo ao ligar em uma tomada de tensão diferente. Mas qual a diferença entre 110 volts e 220 volts, hein? O consumo delas também é diferente? Existe uma que permite maior economia na conta de luz, por exemplo? Se você tem alguma dessas dúvidas ou não entende muito a respeito, nós vamos esclarecer tudo isso com o nosso convidado de hoje. Ele é o Edmundo Aguiar da Costa, instrutor na área de eletrônica. Vamos ter uma aula agora no nosso Tudo de Bom. Muito bem-vindo, prazer receber você na nossa casa. E realmente uma aula hoje, né, Iago? Todo mundo quer economizar, né? E aí na hora vai comprar principalmente pela internet, né? Vai comprar um produto 110 e chega a 220 ou vice-versa. Qual que é a diferença desses dois, Edmundo? A diferença mesmo está só em relação ao potencial do equipamento, mas em relação a consumo é o mesmo. É porque a nossa malha elétrica do Brasil, na virada do século XX, a nossa malha brasileira elétrica, ela foi construída pelos americanos e pelos canadenses. Então aí eles implantaram a tensão, né, de 110 volts ou 127, que aí foi estabilizado. Eu vi que tem uns produtos na internet que às vezes a gente vai comprar, a gente tem lá 127 volts. Porque eles pegaram a média, porque a tensão ela oscilava, era 110 e eles estabeleceram um padrão de 127. Já a nossa malha, que foi feita, né? Região Nordeste, basicamente toda. São 13 estados brasileiros que nós temos tensão 220 volts. Foram os europeus. Então, aí vem da cultura europeia, né? Entendi. A instalação dessa parte da malha elétrica brasileira. Então, foi feito pelos europeus e foi feito pelos americanos e canadenses. Entendi. Canadenses e americanos ficou 110 e os europeus instalaram 220, porque a gente não tinha base tecnológica para gerar essa malha elétrica no nosso país. Então quer dizer que o Brasil não tem condições, é isso? Hoje já tem, sim. Hoje já tem. Na época, né? Na época, Você está falando de quantos anos, 20, quantas décadas atrás? na virada do século XIX para o século XX, né? Foi naquela do bug do milênio que teve, que o pessoal comentou, que era o fim do mundo. Não tem bem nada antes, a ver? Não tem nada a ver, Entendi. não. Acho que o bug do milênio não foi nos anos 2000. É verdade, 99 para 2000. Não foi nos anos 2000 aquele que boato o ano de que iria acabar, né? Fizeram até de filme 1800 para 1900. Não, né? isso aí está falando de muitos anos atrás. Então quer dizer que pelo menos agora já temos condições, né? Então quer dizer que não existe um consumo maior de energia, mas tem possibilidade de queimar um eletrodoméstico em casa? Eu ligando um 220 num 110 ou um 110 no 220? Sim, veja bem, se o equipamento ele é 110 e você alimentar ele com 220, você está elevando, duplicando essa tensão desse equipamento. Então ele vai queimar por sobretensão, né? Mas as fontes hoje, elas já são fabricadas, são fontes inteligentes, tipo notebook, celular, você viaja para qualquer canto do país, você pluga ela em qualquer tomada, né? Porque elas são fabricadas para atender a tua carga numa relação de 100 volts a 240 volts. Agora, se você compra um equipamento que ele é específico, né? Que tem a chavezinha seletora lá atrás, que ele é 110, 220, você for para uma outra região, você vai queimar esse equipamento por sobretensão. Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, as pessoas, principalmente a mulherada, né? Vamos falar da mulherada. A gente, quando viaja, a gente não sai sem os nossos equipamentos. Por exemplo, nós do Nordeste, quando vamos lá para o Sul, a gente quer levar nossa chapinha, nossa escova, né? Nosso secador, para poder, né, ficar bonito lá, para tirar as fotos, enfim, na nossa viagem. Então, o ideal, por exemplo, é observar a voltagem do nosso equipamento, Exatamente. Também com o local que nós vamos viajar para não ter susto. Exatamente. Nesse caso aí, você tem que especificar mesmo o equipamento, tem que saber a tensão, né, desse estado para que você leve o equipamento correto.
No caso, secador de cabelo. Se ele não tiver a chavezinha seletora para você selecionar e que esse equipamento ele seja 220, que você for plugar ele em 110 ou vice-versa, que ele seja 110 e você plugar ele em 220, ele poderá danificar, né? Essa danificação, ela acontece de imediato ou ela vai demorar um tempo? Bom, isso até com os nossos Se eletrônicos nós temos em começar a casa. aparecer o cheirinho de queimado, foi na mesma hora. Ou é de imediato, ó, clicou, deu problema. Depende do tipo de carga. Se for uma carga puramente resistiva, né, que nós temos vários tipos de carga, resistivas, eletrônicas, capacitivas e indutivas, ela vai queimar instantaneamente, se a carga for resistiva, né, ou eletrônica. Mas as cargas indutivas, elas demoram um pouquinho a mais a queimar, porque depende de outras variáveis, né? Então, mas o correto é você ligar o equipamento no valor de tensão nominal do equipamento, na qual ele foi fabricado. Agora, o Edmundo, você trouxe aqui um material pra gente entender ainda melhor como que funciona isso dentro da nossa casa, é isso? Exatamente. Olha que legal. Então, nós temos aqui no simulador um programa que nós utilizamos muito com nossos alunos. Aqui nós temos uma carga que é uma lâmpada e a gente selecionou ela para a mesma potência, já que vocês solicitaram quem consome mais, quem consome menos, né? Tá. Então, se a gente verificar aqui no amperímetro, ele vai estar registrando aí em torno de 908 miliamperes, né? Já o que é esse miliampere? É a corrente elétrica que está passando pela carga elétrica. Pronto. Ah, tá. Já esse outro instrumento é a tensão elétrica, que vulgarmente as pessoas chamam de voltagem. Não é um termo muito adequado, é tensão elétrica. Tensão elétrica. Então, Então o correto é chamar tensão elétrica. Tensão elétrica e corrente elétrica. A voltagem é errado. Não é muito adequado. Entendi. E amperagem, né? Olha, Entendi. aprendendo agora do Tudo de Bom, viu, Tá? galera? Corrente elétrica e tensão elétrica, em vez de amperagem e voltagem, né? Já é um termo não muito utilizado. Entendi. Então aqui a gente pode observar que nós temos 908 miliamperes em 110. Aí vocês me perguntaram, Edmundo, já em 220 a gente tem 454, né? Aqui a tensão 110 para confirmar e aqui em cima dessa outra carga a tensão 220, 290 e 900 e alguma coisa, né? Então, vou puxar aqui. Nós temos aqui em 110 o equipamento com a mesma potência. 908 mA, 454. Edmundo, em 220 a corrente é menor, 110 a corrente é mais alta. Por Mas quê? por quê? Mas por quê? É porque nós temos uma carga com a mesma potência. Aí, esta corrente, ela só influencia para dimensionamento dos cabos, dos condutores. Trocar uma instalação elétrica de 110 a 220, aí você vai ter um custo maior. Tá? Por quê? Porque em 110 eu preciso de cabo com seções mais superiores para suportar essa corrente. Ah, entendi. Em 220 volts a tensão é maior, mas a corrente é menor. Se a corrente é menor, você vai precisar de cabos com seções transversais menores, o custo é menor para a instalação elétrica. No caso que você vá fazer um projeto e instalar, Entendi. fazer a instalação elétrica, a exemplo de uma edificação, né? Então, em casa, o ideal é a gente ter a 110. Não. Aí é que é o ponto que a gente vai chegar. O equipamento, ele vai consumir a mesma potência. Tá? A corrente, ela vai influenciar somente no dimensionamento dos cabos. Ah, é só Se na a pessoa estrutura, quiser né? Exatamente, porque Mas o consumo- o resultado... Não, porque o consumo da energia é em cima do quilowatt-hora, é a potência consumida em função do tempo. Se a gente pegar essa relação, os equipamentos em 110, 220 vão consumir a mesma coisa. Entendi. Olha só, porque muita gente acha, não, é porque lá a conta de energia vai acabar saindo mais barata, que vai saindo mais cara, acabamos de desmistificar. Isso é bobagem, viu? Vai consumir a mesma coisa. Agora, por exemplo, na nossa casa, né, como que nós podemos, com esses equipamentos, a demanda enorme de equipamentos eletrônicos que nós temos em casa, nós já descobrimos que vamos gastar do mesmo jeito 220 e 110. Como que a gente pode fazer para economizar? Ah, bom, economizar é a questão mesmo do uso, né? Do uso correto dos equipamentos. Não está usando, despluga.
tira da tomada. Isso até a televisão, por Deixa- exemplo, o computador, que a gente deixa com televisão. aquela luzinha acesa. Fica aquela luzinha, né, no modo Exatamente. stand-by. Aquilo ali está consumindo, consumindo. né? Você está assim. Olha você, isso. você não está usando o equipamento, a norma a gente tem uma norma que é a NBS 5410. Ela diz que você não está usando, você retira da tomada. Devido a quê? A surtos de tensões na rede, né? Esse valor de 220 ou 110, ele pode mudar em função do tempo. Da abertura de uma chave, o fechamento de uma chave da concessionária, do elevador do seu prédio, então é uma Entendi. carga indutiva da pico de tensão, mas para isso os usuários devem prestar muita atenção em relação a proteger os equipamentos usando protetores de surto. Entendi. Tanto nos quadros de distribuições, quanto mesmo nos pontos locais, nas Poxa, que tomadas. legal. Então, aquela luzinha vermelha da TV saiu de casa, puxou, né? A Tira luzinha toda da a tomada. internet, Da não internet. tá usando, né? Ou então a luzinha lá do aparelho de DVD, do home theater, enfim, do que você tiver em casa, a gente tira da tomada também. Exatamente. Desligou ou vai lá no disjuntor, no quadro e desliga o circuito. Essa é a recomendação que a gente passa aos Entendi. usuários. Aí você fala, e a gente vai entrando para outras partes dentro da nossa casa, que a gente tem que aproveitar que temos um professor, não é mesmo? Pra onde você vai? Pra lavanderia agora? Não, eu vou pro quarto. Vai pro quarto. Vamos pro quarto, porque o mês de agosto aqui na nossa capital é quente. Exatamente. É um calor e quando você liga o ventilador, professor, parece que você tá, né? É pior ainda. E a galera vai e apela pro ar-condicionado. Ar-condicionado. Né? Como que a gente faz para economizar energia com o ar-condicionado? Bom, Ou com o ventilador? Qual que você Exatamente. indica? O ar-condicionado, você vai querer estar num ambiente climatizado. Geladinho. né? Confortável, O Geladinho. né? ventilador, ele vai jogar um ar quente para você. E tem né? gente que ainda vai nos dois, meu irmão. Liga Exatamente. o ar e ainda liga o Então. ventilador, né não? É o Quer caso da resultado Jéssica. rápido. Quer fazer o Frozen A dentro de gente quer casa. fazer o Frozen rápido Mas no o quarto. ar-condicionado, sem dúvida, ele vai consumir mais energia, É, né? Porque ele tem carga indutiva, né? Ou seja, ele tem um motor, ele tem um compressor, enfim. São os dois vilões de uma residência. É o chuveiro elétrico, é o ar-condicionado. Então, Nossa. esses é o que consomem mais energia por terem uma potência nominal maior. E também por causa, dependendo do local, né? Exatamente, Tem dependendo do uns local. mitos. que a Depende, galera- desculpa, depende também do local onde ele está instalado, porque às vezes o que acontece? Ele recebe todo aquele, estiver fazendo sol, recebe a temperatura, então ele vai solicitar mais energia da rede para que aquele ambiente ele fique Então você tem naquela que tomar temperatura cuidado, adequada. prestar atenção no local da instalação, ou seja, Exatamente. um local que pegue sol, Exatamente. melhor em cima do que embaixo. Pela lei da física, a gente instala geralmente em cima, porque o Olha. ar frio, ele é mais pesado, né? Então, por isso, os ar-condicionados serem instalados acima de 2 metros. E também tem uma coisinha que o povo fala muito, né, com relação ao grau. Quanto é menor, né, mais Consumo. potência, maior o consumo. Existe um grau correto para a gente deixar lá que não vai impactar tanto no bolso ou é mito? Não, é Tudo mito. vai gastar. É mito, porque você tem uma temperatura do corpo, às vezes você se sente mais agradável e você com uma outra temperatura. Então, obviamente, que a menor temperatura, ele vai solicitar mais energia para manter o ambiente Porque tudo mais... vai estar gastando. Então, não quanto importa menor se eu tô a no 19 ou no temperatura, 24, não importa vai isso? gastar o mesmo. Não, menor a temperatura, ele vai Vai gastar gastar um mais. pouco mais. Ai, gente. Entendi. Galera, sempre Mas no vídeo. hoje os ar-condicionados, eles são inteligentes, né? Não, acho Eles que já tudo é têm lá inteligente, e eles já mantêm a temperatura ambiente padrão, tá? Em 20 volts, então, em 20 graus Celsius, então ele tem lá um LEDzinho vermelho que ele indica que ele é ecológico. Entendi. Olha. Ô Edmundo, para finalizar, aprendemos hoje nesse aulão aqui, né? Mas para finalizar, quando a gente vai lá na loja física ou na internet procurar um aparelho, né? E eles vêm até a nossa casa, a gente esqueceu de olhar lá a 6010, a 220, ele vem no é chicote, né, o nome disso aqui, né? O chicote é a fonte. Algumas pessoas chamam de chicote e outras cabos mesmo, né? Certo. Ele tem que vir ali, é obrigatório vir ali Especificado. informando que aquele aparelho... Sim. Todo o equipamento, quando ele passa pela validação, né? Ou seja, quando você constrói um equipamento,
ele passa por um processo de certificação. Então, todo equipamento elétrico, ele tem uma placa de características, né? Essas características é que vem indicando o valor de tensão, o valor de corrente, a frequência, se for um motor elétrico, o fator de potência, corrente de pico, né? Corrente nominal, fator de potência, que é muito importante. Às vezes, não seja nesse seu equipamento, às vezes é o baixo fator de potência da sua instalação que está muito baixo, você precisa melhorar, você precisa colocar uma energia reativa para equilibrar, né? Então, para diminuir esse reativo que agora a gente paga na conta de luz. Beleza. Ô Edmundo, a gente agradece muito sua disponibilidade. Eu gostei bastante. Acho que muitas donas de casa, né, do nosso estado, muitos pais de família tinham várias dúvidas em relação a isso. A Jéssica a gente viu, né? Tinha várias. Eu tinha várias dúvidas, inclusive, né? Já tô sentindo que no próximo mês a minha conta vai vir um pouquinho mais econômica. Vou pegar as dicas do ar-condicionado. E minha filha, vou logo lhe dizendo, meu neném, o Wi-Fizinho vai ser desligado, tá? Vai ter hora que a mamãe vai precisar desligar. Edmundo, obrigado pela sua disponibilidade. A gente que agradece, a gente está à disposição lá na escola, no Senai, enfim.